vocês terem ideia, essas cenas que nós mostramos agora, que ocorreu lá em Recife, acabou vitimando não só o policial, mas também a moça que estava com ele e uma outra senhora que vinha passando na rua, que não tinha nada a ver com a história, foi vítima dos tiros e acabou caindo sem vida no chão. E as pessoas começaram a pisar nos locais, pegando as cápsulas das balas, olhando, tocando no carro, pegando as... Enfim, Coronel N. Bolivar, isso deve dar, inclusive, para vocês uma agonia terrível, porque aquilo, inclusive, para o IC... é terrível porque ele vai ter que remontar tudo e pode até atrapalhar, inclusive, né? Eu não sei se eu estiver errado, me corrija. As pessoas que tocam naqueles objetos que estão ali, né? Que são suspeitos de crime ou que foram deixados lá, pode, inclusive, o seu DNA ser chamado como, por exemplo, até suspeito. Pode acontecer isso, Coronel? Boa tarde. Pois é, esse trabalho brilhante dos peritos e da nossa criminalística, eles podem, né, ser elucidados os crimes de grande repercussão e também os crimes de pequeno monte. Entretanto, Wilson, a gente sabe que tanto a cena do crime quanto o local de crime, eles têm que ser devidamente preservados. E é fundamental que a população entenda isso, para que novos crimes eles não aconteçam. Quando os crimes são elucidados, a gente termina fazendo com que esses criminosos vão para as cadeias. Então é sobre isso que a gente vai falar, minimamente, os detalhes e como a gente deve proceder, principalmente em local de crime ou em cena de crime. Muito bem, perfeito, Coronel, bem explicadinho. E essas cenas que nós vimos aí, além da cena ser bárbara pelas coisas que aconteceram, mas a forma também como as pessoas participaram, tocando no carro, tocando na janela do carro para ver que os dois corpos estavam dentro do carro, pegando as cápsulas, né, quer dizer, atrapalhando completamente ali toda aquela questão do crime que deve ser preservado até a chegada da polícia, né, Coronel? Vamos fazer o seguinte... Pois não. É a curiosidade, né, Wilson? Isso. A curiosidade da população termina aí prejudicando e atrapalhando as investigações. Pois é. Atrapalha o trabalho da perícia, atrapalha o trabalho da polícia. Então, a curiosidade, ela tem que ser contida. A população tem que entender que aquele local ali tem que ser preservado. Perfeito, Coronel, exatamente isso. O senhor me traz aqui algumas dicas também, que nós vamos ver aqui, de como deve se proceder num caso de você visualizar ou passar perto, inclusive, de algum local onde aconteceu um crime. Então, vejam o que fazer numa cena de um crime. Primeiro, acionar as autoridades, né, Coronel? Pois é. A primeira coisa que você tem que fazer, você que é população, é entrar em contato com a polícia local ou mesmo chamar os serviços de emergência, tá? Isso dependendo da gravidade da situação, do que aconteceu, é fundamental relatar a ocorrência e fornecer as informações sobre a localização, principalmente para que as autoridades cheguem naquele local. Perfeito. Até, inclusive, até chamar, mesmo que você perceba que talvez as pessoas já estejam em óbito, mas não custa nada chamar também o SAMU, porque de repente você está vendo de longe e eles podem estar, inclusive, ali com sinais vitais e podem, inclusive, até ser salvos, né, por conta desse tempo-resposta, né, Coronel? Exato, porque o SAMU é que vai constatar ali se houve realmente o óbito ou não. Perfeito, Coronel, muito bem. Vamos lá, vamos para a segunda dica, então, para você que passou por uma cena de crime, o que é que você deve fazer? Não toque ou remova objetos. Passa por tudo isso que você estava falando, Wilson. As pessoas têm que evitar tocar ali na evidência, tá? Ou em qualquer tipo de vestígio que seja potencial ali para aquele local de crime ou cena de crime. Exemplo, como armas, não deve tocar, objetos pessoais, tudo ali pode ter impressões digitais que podem levar aí a perícia técnica, fazer com que chegue até o criminoso. Então, as pessoas, ao tocarem qualquer que seja aquele objeto que está no local de crime, ela vai contaminar e vai destruir provas, evidências, e aí que serão cruciais para a resolução desse crime ou desse fato. Inclusive, até nós vimos algumas cenas, né, nesse vídeo que nós recebemos, inclusive nós mostramos e ilustramos aqui para bater esse papo, de que tem um jovem lá que pega as cápsulas, tira do lugar, né? Olha as imagens que estão passando aí. Quer dizer, quando ele retira essas cápsulas do lugar, porque as cápsulas, até a localização, como elas estão naquele momento, vai dar, inclusive, para os peritos, né, uma noção de a distância, que tipo ele atirou, como foi, não é isso, né, Coronel? Com certeza, elas vão dar a indicação da angulação, de como estava a arma, de como foi efetuado o disparo. Então, todas aquelas provas científicas, técnicas,
que o perito poderia colher, ela termina sendo prejudicada, contaminada, quando alguém vai buscar qualquer tipo de evidência ou vestígio que esteja ali e contamina, tira do local, deixa a impressão digital e aí já confunde com outra. Então isso é muito prejudicial. E ainda, coronel, só me corrija se sim ou não, ainda pode-se correr o risco de, por exemplo, numa investigação, identificar, inclusive, a impressão digital de uma outra pessoa, que seja aquela que mexeu ali sem maldade nenhuma, mas mexeu e ela vai ser chamada, não é? Pessoas erradas, exatamente. Elas serão chamadas e podem, inclusive, até fazer de conta que talvez elas estejam envolvidas no crime. Pode ser isso também? Pode, porque a impressão digital é o CPF que nós temos. Então, a gente vai terminar fazendo com que, além de atrapalhar as investigações, né, porque você está indo numa linha, termina indo para outra linha, mas também fazendo com que você possa ser aí a próxima pessoa a ser chamada para depor. Muito bem. Vamos lá. Então, nós temos, acho que a última tipificação, então, dessas dicas. Não é isso? Vamos ver mais aqui, ó. Não entrem em áreas restritas. E olha, o curioso é danado, viu, coronel? Olha, parece que quando ele vê aquela fita zebrada, parece que há um imã para ele poder ultrapassar aquele negócio, né? Pois é. Quando nós temos aquelas fitas, Wilson, ali ou zebrada ou não ultrapasse local de crime, né, que é uma área, aí estão delimitando ali como área restrita, você tem que respeitar e não tentar entrar ou atravessar. O acesso restrito ele é estabelecido principalmente para proteger aquelas evidências, proteger aqueles vestígios e deixar que os especialistas trabalhem adequadamente. Perfeito, muito bem. Vamos lá, acho que tem um último agora, é isso? Nas nossas dicas aqui. Vamos ver então aqui. Não interfira na investigação. Como é que é isso, coronel? Então, esse aí, Wilson, não interferir na investigação do trabalho da polícia, né? A não ser que você seja solicitado. Então, se você não foi solicitado, não tente fazer o trabalho que é da polícia. Mesmo que você tenha conhecimento da área, é relacionado com a área, respeite o papel das autoridades. Forneça apenas as informações quando elas forem relevantes ou quando você for solicitado. Então, esse é o papel da população em relação a local de crime ou cena de crime. Entendi. Porque você tem para aquela pessoa que quer, às vezes, confrontar. O cara fala, esses tiros foram de pistolas, vieram dessa parte daqui. Aí tem cara que, não tem como não. O cara atirou daqui, com certeza foi de cima e tal. Ele acaba querendo confrontar com as informações dos peritos que estudaram anos e anos para poder chegar a uma conclusão daquela situação. Então, é você não interferir, não é passar apenas a informação do que você viu, do que você sabe, se assim você quiser ajudar. Não é isso, coronel? E se a polícia entender que você tem informações que são valiosas, que são importantes, são fundamentais ali naquele caso, naquele tipo de situação, eles vão chamar você, você vai colaborar e aí sim, vale a pena. Mas se você não for chamado, se você não tiver informações que são importantes para aquela cena de crime, local de crime, o melhor a fazer é não interferir. Perfeito, muito bem, coronel. Acho que foi o último, né? Foi o último item. Sim. Foi o último item, então, é muito importante essas informações, porque é o que mais a gente vê, né? Principalmente quando acontece crimes nas metrópoles, nos centros mais urbanos, onde há muita movimentação, né? Nos centros comerciais, né, coronel? As pessoas acabam, então, ultrapassando esses limites, inclusive atrapalhando as investigações, dando mais trabalho para a polícia, né? Outra situação que a gente deve fazer é as pessoas manterem a calma, tá, Wilson? Você presenciou aí, tem informações, mantenha a calma. É importante você ficar calmo até para você passar informações e ter a decisão correta aí quando as autoridades chegarem. Então, mantenha a calma, observe com detalhes o que você realmente observou, o que você viu, anote se for o caso, para você não perder ali qualquer tipo de informação valiosa. E quando as autoridades chegarem, aí você passa. Perfeito. E se não quiser também se envolver naquele momento, pode ligar depois através do 181, né? E a polícia vai receber muito bem, com todo o sigilo possível. Muito bem, coronel, quero agradecer mais uma vez a sua participação, muito importante a sua prestação de serviço aqui conosco. E você quiser interagir com o Coronel Enio Bolivar, está aqui, @Coronel Enio Bolivar, interaja com ele, inclusive assuntos a serem debatidos como esse que nós trouxemos aqui, não explica pra gente, né, coronel? Exato. E quero já estender aí, dar os parabéns a nossa criminalística, o nosso Instituto Criminalística, a nossa perícia aí, que nós temos excelentes profissionais fazendo um trabalho aí valiosíssimo, trazendo e elucidando todos os crimes aí que acontecem na nossa sociedade. Então, parabéns
a esse pessoal que faz esse trabalho muito, muito bacana. Muito bem, legal, parabéns mesmo, é verdade. Coronel, um abraço, sucesso, tá? Até a próxima, nosso querido... Valeu, Wilson. Nosso querido Amaro... Fica com Deus, beijo no coração aí, Tá se bem, cuidem. se cuidem, muito E bem. saudade de vocês. Saudade também. Qualquer dia venha pra cá pra gente estar aqui pessoalmente. O Amaro Bandeira mandou um abraço, que ele tá dodóizinho, mas disse que você continua sendo um tombo. Muito bem. Um abraço, então, Coronel. Sucesso. Coronel Enio Bolivar nos explica pra gente aqui com o nosso Fenômeno Fica Alerta. Prestação de serviço pura pra você que acompanha aqui o nosso Fenômeno, tá bom?